Cláudio Correia. Boa tarde. Uma conversa apenas informal, até porque, efetivamente, o que é que nós gostaríamos de ver consigo? Tendo em conta que é um homem que estuda e que se especializou na área dos cenários prospectivos, que nos falasse um bocadinho daquilo que é o seu trabalho nesta área concreta, para depois nós percebermos algumas questões à frente. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Os cenários são visões sobre o futuro. Como o futuro é incerto e não se sabe qual futuro será, e acreditamos que o futuro será construído por nós, o que nós entendemos, e aí a minha prática especificamente é sobre isso, é que nós precisamos ter, então, visões diferentes sobre futuros possíveis diferentes. Então, ao invés de preparar a empresa ou a instituição para um futuro, como nós não sabemos qual o futuro é, nós buscamos ver quais são os futuros possíveis e aí, então, fazemos planos que possam ser melhores para a empresa aproveitar oportunidades ou fugir de ameaças em diferentes possíveis futuros. Só que para fazer esse olhar para o futuro, é aconselhável que você reúna informações do maior número diferente de fontes e de abordagens. Por quê? Porque a nossa tendência é sempre querer projetar o futuro a partir só do passado, com poucas variáveis. E a partir daquilo que é o nosso quadro de referência. Que é naturalmente limitado, porque todos nós temos um limite natural de percepção da realidade que também tem a ver com a nossa formação. E quando você junta numa mesma instituição pessoas de mesma formação, por exemplo, no hospital, né? A direção do hospital normalmente é de médicos. Então, a carreira do médico, que tem uma beleza maravilhosa, ela tem limites de percepção da realidade que quando essa instituição quer ver o seu futuro no longo prazo, ela precisa, então, ter fontes diferentes. Então, o meu trabalho tem sido agregar pessoas que pensem diferente para, então, olhar para o futuro uma abordagem diferente, trazendo informações tácitas ou explícitas diferentes. Ok. Obrigada. E faça exatamente aquilo que acabou de dizer. Como é que, pensando aqui em concreto dentro daquilo que é o âmbito do nosso centro de investigação, os desafios globais, como é que nós podemos utilizar e fazer esta agregação ou esta conjunção entre aquilo que é o trabalho que é feito ao nível da construção de cenários para pensar, projetar e antecipar os desafios globais? Sim. Os desafios globais, os conhecidos hoje, eles já são complexos, já são dinâmicos, já são incertos. O nosso esforço enquanto seres humanos e pesquisadores, né, é olhar para o que a gente sabe hoje e tentar ver adiante. Ok, mas nós, pesquisadores, também temos as nossas limitações. Então, um instituto como o Nouvelle Globe poderia, usando as metodologias de estudo do futuro, chamar pessoas de diferentes áreas do conhecimento, tangenciais e às vezes diretamente ligadas aos desafios que ele imagina existir hoje, para que essas pessoas possam, então, trazer o seu conhecimento tácito sobre o que pode vir a ser amanhã. E aí, em termos de como resolver esses desafios e como fugir deles. E até para mapear novos desafios, porque o mundo caminha cada vez mais rápido, os desafios são cada vez mais, eu diria, inusitados. Então, quando olhamos para a lista dos desafios hoje, ficamos assim assombrados com a variedade e complexidade. Mas essa lista, há 10 anos, ela era vista como uma lista impossível e hoje está acontecendo. Então, como será daqui a 10, 20 anos? Né? Okay. O trabalho nosso é preparar a população, preparar os estudantes, preparar os pesquisadores para dar conta, e os políticos também, desses desafios de 10, 20, 30 anos. E você há pouco falou também, antes desta entrevista,
da importância como a construção de cenários que ela tem, exatamente para nós podermos, não só, como dizia agora, pensarmos aquilo que serão os desafios do futuro, mas também ao nível daquilo que são as políticas públicas. Gostava de falar só um bocadinho melhor como é que chegamos à questão das políticas públicas a partir daquilo que é o contributo da construção de cenários. Sim. Juntando essa sua pergunta agora das políticas públicas com a anterior dos desafios globais, certo. E aí eu vou pegar aqui como exemplo o envelhecimento da população, como falávamos antes, né? Ou a migração. Nós queremos ter um mundo melhor daqui a 20, 30 anos e daqui a 100 anos, né? E o mundo de daqui a 100 anos, ele será o resultado de decisões que estão sendo tomadas hoje, como o nosso mundo hoje foi decisão de alguns nossos antepassados. Porque se os nossos antepassados tivessem pensado só em si, hoje não teríamos catedrais, por exemplo. A catedral demora 200 anos para construir uma catedral. Então, nós temos que pensar em políticas públicas, e quando eu digo políticas públicas, eu estou pensando não só no setor público, mas como, inclusive, o setor privado, que tem que pensar publicamente, né? Em termos de perpetuação, até da sociedade quanto consumidora. Uma sociedade mais plural, mais robusta, né? Então, essas instituições precisam, então, lançar mão de ferramentas que estão disponíveis para, de uma maneira inteligente, uma maneira participativa, uma maneira colaborativa, se desenhar futuros possíveis e aí sim, já que no futuro pode haver um ambiente A, B ou C, que nós hoje tenhamos políticas públicas que levem em consideração essas possibilidades. Uma maneira assim de exemplificar isso é quando você pega uma população que tem muitas crianças e você resolve investir então em escolas para crianças. Só que as escolas duram 20, 30, 40 anos. E os idosos? Será que não vale a pena então investir em instituições para idosos? Porque hoje eu estou vendo as crianças, não estou vendo os idosos. Certo. Mas a política pública a longo prazo não pode olhar para o que ela vê, a gente chama de dentro do horizonte. Você tem que usar meios artificiais para olhar além do horizonte, além do que está na boca a boca das pessoas, e muitas vezes de uma maneira que as pessoas não vão entender. Poxa, mas você está vendo as crianças, você quer construir coisas para os idosos? Mas 20, 30, 40, 60 anos. Então, quem pensa em política pública tem que pensar em longo prazo. Ok. E será que nesta discussão, de facto, pensarmos a política pública a longo prazo é condição, pergunta minha, de garante aquilo que é a nossa sustentabilidade? Porque há sempre, nomeadamente, aquela ideia que devemos deixar melhor o planeta, a comunidade, melhor do que a encontramos. Será que é por essa via que nós conseguimos pensar as questões da sustentabilidade, nomeadamente ambiental e social, da nossa vida comum? Depende de como você encara a sustentabilidade e depende de como você encara o que é melhor. Né? Okay. Se você entende que o que é melhor é ter mais plástico para consumir, mais telas para consumir, você vai adotar alguns caminhos. Né? Certo. Se você entende e tentar fazer isso de uma maneira mais profunda, ouvindo profissionais de áreas diferentes, né? Aí da sociologia, da psicologia, das ciências da saúde, do comportamento, o que é bom para o ser humano? O que é uma sociedade melhor? Uma sociedade que se possa ter mais contato com a natureza? Mas que natureza vai ser essa que nós vamos ter adiante, né? E que tipo de contato é esse? É um contato, né, de reflexão? Então, porque sabemos que aquilo que é a nossa noção de bem-estar é amplamente subjetiva, sim, não é? E aquilo que eu considero que possam ser as minhas possibilidades ou projetos de futuro, também se calhar é diferente das suas. Sim. Ok. Mas gostava de voltar só aqui um bocadinho atrás. E é um desafio a pensarmos.
se faça tudo aquilo que é o trabalho que tem desenvolvido nesta construção de cenários sobre os desafios globais, será que podemos antever alguns e listar até, um bocadinho neste exercício, de listarmos aquilo que, no seu entender, com o conhecimento, todo o know-how que já traz deste trabalho, de listar alguns dos principais desafios globais que nós teremos nos próximos anos, nas próximas décadas? Eu não costumo fazer esse tipo de exercício. Uhum. Eu coordeno um grupo de pesquisadores que produz, era semanalmente, agora é mensalmente, que nós chamamos de sementes de futuro, de defesa. Então, são coisas que estão acontecendo hoje que terão impacto na defesa no longo prazo. Né? Mas, e a gente tem uma classificação, né, das sementes de defesa, daquelas que serão tendências, das que serão incertezas e das que serão rupturas, por exemplo. Né? Então, é conhecido a questão da tendência de envelhecimento da população. Certo. Então, se sabe que, diante de tudo que nós estudamos de comportamento social dos países, das curvas de crescimento, a população do mundo vai envelhecer. Né? Então, essa é uma tendência. Uma incerteza. Como nós vamos lidar com a questão do meio ambiente? Vamos levar a sério e tomar medidas que vão tratar a questão do meio ambiente de uma maneira inteligente, de modo que nós possamos, então, essa população que está envelhecendo vai poder usufruir de um ambiente melhor, ou não, ou vamos viver num ambiente degradado. E aí, eu falei de tendências, de incertezas e de ruptura. Certo. Uma ruptura possível, a gente costuma usar a expressão do cisne negro. O cisne negro é uma coisa que é muito difícil de achar, de acontecer. Quando ele acontece, é um de grande impacto. Por exemplo, a derrubada das Torres Gêmeas é um exemplo clássico de cisne negro. E a terceira característica do cisne negro é que depois que ele acontece, você consegue resgatar. Ele surpreendeu a muita gente, mas não a todos, porque alguns sinais haviam sido dados. Então, é sabido a pandemia. A pandemia certo. Era conhecida. A pandemia sabia-se que isso ia acontecer. Os políticos tinham sido alertados e não... E já havia um histórico de outras pandemias, nomeadamente associadas. E não se fez nada, e aí a população foi surpreendida. E tem uma coisa que já aconteceu há 200 anos e pode acontecer hoje. São as ejeções de massa coronária. Ou seja, o Sol, nas suas explosões, ele tem ciclos e ele tem rompimento desses ciclos. As auroras boreais que nós temos visto mais recentemente, inclusive em Portugal, exato. São também sinais disso que o Sol a qualquer momento pode espirrar mais forte e esse espirro pode acabar com toda a comunicação eletrônica da Terra. Então essa ruptura pode acontecer. E se essa ruptura acontecer, ela vai mexer na incerteza que nós falamos e vai mexer até na tendência de envelhecimento da população, para nós não sabemos quais são as consequências. Então, o nosso trabalho não é de prever o futuro, mas de olhar para o que está acontecendo e, diante disso, tomar providências para, se eu não posso mexer no Sol e evitar que ele espirre mais forte, eu tenho que, por exemplo, ter estruturas redundantes, estruturas sobressalentes, como você, por exemplo, tem em casa um extintor de incêndio. Né? Você não pode prometer que a sua casa nunca pegará fogo. Claro. Você tem um extintor de incêndio. Né? Então, essa é a lógica de se olhar para o futuro de maneira inteligente, para tomar decisões hoje, para que nós tenhamos, então, um futuro melhor. Isso é muito interessante, ou seja, o estudo dos cenários nos permite não apenas identificar tendências, sim, mas também aquilo que possam ser acontecimentos disruptivos que vêm alterar aquilo que seria a tendência normal que temos. Isso é extraordinariamente interessante. E como disse a professora, o perigo é a gente achar que o que pode ser disruptivo vai ser sempre uma surpresa que não pode ser prevista. Na maioria das vezes, é previsível. Só que para ser previsível, você tem que ter olhos abertos e canais
para que flua a informação e que a decisão seja tomada. Você não pode ter pessoas que tenham medo de tomar a decisão, por exemplo, no caso de uma pandemia. Certo. Né? Como muitos tiveram. Ok. Eu penso que eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a sua estadia aqui connosco. Gostava de lhe colocar uma pergunta composta em 3. Okay. Pode ser? Sim. Uma que é como é que foi esta experiência? E depois, dentro dela, a sua decomposição. O que é que leva desta estadia e o que é que acha que terá deixado? Porque também na construção de cenários e na definição de tendências e de pensar o futuro, nós levamos sempre algo Sim. e deixamos sempre algo. Sim. Eu gostava, pensando aqui nesta experiência, como é que a avalia em termos de aprendizado, mas o que leva e o que deixa para nós? Muito obrigado. Excelente pergunta. O tema nesse meu tempo aqui em Portugal, né, que era professor de visitante, fazendo pós-doutorado, é como as marinhas dos países da OTAN fazem estudos de futuro para o ambiente marítimo a longo prazo. Não só como elas fazem, mas que temas elas fazem. Mas como professor visitante, eu fui convidado a participar de eventos, de aulas, de palestras, e aqui com a professora Sabrina, dentro e fora do país. Então, na busca de informações para essa minha pesquisa, como os conhecimentos desse assunto muitas vezes são mantidos de maneira reservada pelos países, eu fui buscar contato com pessoas e aí fiz proposta e fui aceito num evento da OTAN com a professora Sabrina, de segurança marítima, em Istambul, e o outro em Roma, na área de simulações. Quando eu também aproveitei para atender um pedido de visitar o setor de pesquisa de futuros da Escola de Defesa da OTAN. E então, aprendi muito, não só buscando as coisas da OTAN, como nessas aulas. E deixei as sementes, né, de pensamento de futuro, né, da maneira de pensar o futuro, como nós comentamos aqui, inteligente, participativa, colaborativa, e para o social, né, para o desenvolvimento, não uma busca de saber o futuro para a minha empresa se dar bem amanhã, mas que nós possamos pensar a complexidade de assuntos como defesa, que se estende para outras áreas da sociedade, em benefício do nosso povo, do povo de Portugal, do povo do Brasil e da comunidade que nos integra a todos nós. Isso. Que bom. Okay. Professor Cláudio, obrigada por esta conversa informal. Muito bom. Agradecer uma vez mais, em meu nome pessoal, em nome da equipa do Museu, e esperar que possamos continuar e tenhamos outras oportunidades para conversarmos, muito obrigado, para colaborarmos, se possível. Professora, muito obrigado. É um prazer conhecer você, podemos conversar hoje, né, mais cedo também, saber do trabalho aqui na instituição e agradecer a instituição por ter me recebido aqui como professor visitante esses 6 meses. Foi nosso. Que bom, muito obrigado. Obrigada.